Sabe aquele projeto muito bacana que você construiu? Aquele que você tem muito orgulho de ter feito parte? Como você faz para comunicar para outras pessoas, mesmo para aquelas que não são da sua área, o quão legal esse projeto foi? Como você mostra os resultados e aprendizados que você teve? E se botar para rodar, será que ele ainda funciona? Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância de você documentar os seus projetos, tudo aquilo que você construiu de interessante ao longo da sua trajetória, desde quando você era um estudante. E eu vou te mostrar algumas maneiras de fazer isso com base na minha própria experiência, na forma como eu vim construindo e documentando meus próprios projetos. Primeiramente, eu quero deixar claro que esse vídeo não trata sobre a documentação de código, sobre a documentação das classes ou dos métodos que você construiu, mas a documentação do projeto como um todo. Uma documentação que possa ser compreendida, inclusive, por pessoas que não são da área. A motivação para esse vídeo vem de um post que nós fizemos na semana passada, lá no nosso Instagram, sobre construção de portfólio. Além de receber um retorno super positivo nesse post, nós também recebemos contato de algumas pessoas que queriam saber como que elas poderiam documentar os seus projetos e registrar o progresso de suas trajetórias. E aqui se me lembrou que eu tenho alguns registros de trabalhos muito interessantes desde a minha graduação no Instituto Militar de Engenharia. Então eu vou começar abrindo aqui para vocês esse meu site pessoal, para que vocês possam dar uma olhadinha em como que eu coloquei esses projetos. E eu vou descer lá para baixo para a gente ver quando que isso começa. Então em 2011, quando eu estava no segundo ano da graduação lá no IME, eu construí esse projeto de um disco voador. Foi um projeto muito interessante, em que eu e mais um amigo construímos uma simulação, 3D, então tinha visual e tal, era bem bonito e resolvia por trás ali um problema que era até bem complicado. Eu já falei sobre os aprendizados que eu tive com esse projeto aqui no canal e eu vou deixar o vídeo linkado aqui para você conferir depois. Mas mesmo antes de eu ter um canal no YouTube, eu já tinha registros sobre esse projeto. Então a primeira forma que eu sugiro que você documente os seus projetos é você gravar vídeos do projeto em execução. Então, esse link aqui, ele leva para um vídeo no meu canal pessoal do YouTube, em que tem o projeto em execução. Então, é simplesmente uma demonstração, não é nada sofisticado, não estou falando, sequer apareço aqui. Mas o projeto está em execução e qualquer pessoa poderia assistir esse vídeo, basta mandar o link. E isso de gravar o vídeo do projeto em execução é muito interessante porque é uma maneira de você comunicar rapidamente, mesmo para pessoas que não são da sua área, o que é que você fez. Então ali você vai ter um recurso visual, para a pessoa poder entender o que está se passando e você pode, inclusive, de repente comentar em algum outro lugar sobre as tecnologias que você utilizou, o que você aprendeu com esse projeto. Mas o fato é que não se perde a referência para aquilo que foi construído naquele momento. Eu sei que muita gente fala sobre manter código no GitHub, que é interessante, e de fato você pode manter o seu código lá no GitHub, mas talvez daqui a 10 anos, como é o caso desse projeto que eu fiz em 2011, aquele código ele não funcione mais, ou ele tenha que ser trabalhado ali para ser colocado em execução novamente. Então tendo um vídeo você resolve esses problemas e não tem dor de cabeça, porque o vídeo está gravado, foi gravado no momento em que tudo executava perfeitamente, e você pode comunicar rapidamente para qualquer pessoa o que você construiu. Aqui no meu canal pessoal eu mantenho vídeo de alguns projetos importantes na minha trajetória. 2 deles que eu construí ainda durante a graduação e um terceiro que foi feito durante o mestrado. Então, enquanto algumas pessoas encaram os trabalhos escolares como simplesmente uma obrigação, você pode encarar como uma oportunidade de aprender e também uma oportunidade de construir o seu portfólio. O meu projeto final de curso, PFC, como a gente chama no IME, e TCC, como é chamado na maioria das faculdades, ele está aqui documentado e ele foi um projeto muito maneiro, em que eu fiz um framework, junto com outros 2 colegas, para a gente utilizar em dispositivos móveis. A gente fez um framework para iOS, em que você conseguia fazer aplicações com imagens interativas. Então hoje, depois de todas as atualizações do iOS, sem a nossa manutenção, o aplicativo não funciona mais. Mas a gente tem o registro do vídeo quando a gente gravou com o iPad, em que a gente mexia, utilizando os sensores do próprio dispositivo, que a gente podia tocar e interagir com coisas ali dentro da cena. E além de falar disso com muito orgulho, a gente pode mostrar para outras pessoas como é que era. Uma segunda forma que eu acho interessante de você documentar os seus projetos é você fazer sites sobre eles. E talvez você não seja um desenvolvedor front-end ou não tenha muito interesse em desenvolvimento web, mas isso não é um problema, porque você pode utilizar ferramentas como GitHub Pages, que inclusive eu já falei mais a respeito aqui no canal, vou deixar linkado num outro vídeo para você conferir depois,
para fazer sites rápidos, basicamente escrevendo o conteúdo do site, sem se preocupar muito com essas coisas de CSS e JavaScript. Então aqui eu tenho um exemplo de um site que eu fiz durante uma disciplina lá no IMPA sobre processamento de imagens para visão computacional, utilizando Deep Learning. Então tem toda uma descrição sobre o trabalho aqui, inspirações e qual foi a motivação para fazer o trabalho. Depois, o que foi feito de fato, né? Então aqui eu trabalhei para construir uma rede neural para fazer colorização de imagens de maneira parcial, né? Que nem a gente olha aqui imagens preto e branco, que tem apenas algumas partes coloridas de maneira artística. Então a ideia era fazer experimentos em cima disso. E aqui embaixo tem os resultados, né? Então tinha uma base de dados lá com plantinhas, tinha algumas máscaras aqui e eu queria verificar se eu conseguia fazer a rede aprender a colorir parcialmente as imagens em preto e branco que eram passadas para ela com base na colorização que ela conhecia. Então está tudo documentado aqui, né, escrito com as referências e tal. E inclusive tem os slides, né, da apresentação que eu fiz naquele momento. Então esse é um caso em que eu não tenho um vídeo gravado, mas se eu tivesse eu poderia colocar ele aqui no site também, assim como eu coloquei os slides. E inclusive a gente consegue atrelar, né, um repositório do GitHub aqui a esse site. Se você quer cooperar com nossa missão de ajudar mais gente a ter acesso a uma educação de qualidade, desenvolver sua autonomia e ter uma mudança de perspectiva para alcançarem mais oportunidades, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Para dar um outro exemplo, tem o site aqui do curso de Sistemas Gráficos 3D do ano passado, que eu cursei já no doutorado. Então aqui também, né, tem uma documentação e nesse caso eu fui ainda mais longe, né? Além de documentar o projeto final que está aqui nessa página, eu documentei também os trabalhos menores, né, que foram feitos ao longo do curso. E você pode ver que tem aqui, né, alguns GIFs, tem inclusive vídeo nesse caso, e a gente pode abrir e tem toda a descrição aqui, né, de tudo que foi feito. As pessoas podem ver de uma maneira visual, né, alguns resultados, descrição com fórmulas, etc. E quando a gente olha para o projeto final da disciplina, tem uma estrutura similar àquele que eu mostrei da colorização, né? Então eu coloquei aqui uma motivação, falei um pouco sobre outros trabalhos, inclusive tem aqui alguns vídeos de resultados que eu obtive, né? Então também coloquei no YouTube, mas esses aqui estão como não listados, por isso você não viu lá, né? Mas eles aparecem aqui de maneira embedded, né? Embarcado aqui no site. E tem então toda uma documentação legal para a gente poder trabalhar e entender o que se passou. Essa é uma forma bem completa de você registrar o seu trabalho, mas em relação a fazer um vídeo curto com ele em execução, ela demanda um pouquinho mais de tempo para que outras pessoas, principalmente quem não é da área, possam entender aquilo que você fez. A terceira e última forma que eu vou te sugerir para documentar o seu trabalho é você escrever um artigo ou um relatório sobre ele. Então, na faculdade, se você fez um trabalho de conclusão de curso, você provavelmente escreveu uma monografia. E essa é uma experiência que eu acho muito importante, apesar de muita gente não dar tanto valor para ela. Porque esse é um momento em que você vai organizar uma pesquisa, organizar toda a estrutura do seu trabalho e comunicar isso de uma maneira escrita. Eu fui coordenador de uma pós-graduação em desenvolvimento mobile e eu fiquei um pouco surpreso ao ver que alguns profissionais, já graduados, né, porque ali era uma pós-graduação, não tinham essa habilidade bem desenvolvida. Você não precisa ser um Machado de Assis, e talvez numa documentação mais técnica você nem devesse tentar mesmo. Mas essa habilidade de saber se comunicar por escrito, ela é importante para a vida. Particularmente, ao longo da minha trajetória eu tive que fazer vários relatórios. Só de monografias, durante a minha graduação, eu fiz 3. Então, além do TCC, teve mais 2. E procurando aqui na internet, eu encontrei o site da minha turma de francês de quando eu fiz um intercâmbio na Telecom Paris-Tech, uma escola de engenharia voltada para essa área de computação, eletrônica e telecomunicações lá na França. Então aqui, por exemplo, tem um link para o relatório que eu escrevi na época e você vê que não é um relatório muito longo, por exemplo, tem 10 páginas aqui contando as referências, mas é uma documentação do trabalho que eu fiz, né, daquele momento de pesquisa para entender a sociedade francesa e debater, né, com outras pessoas em francês. Esse é o objetivo dessa disciplina. Então o site foi construído pela professora com uma ferramenta ali de blog, mas a documentação daquilo que eu fiz está na forma de PDF. Eu realmente fui lá e escrevi, e eu acho que você pode escrever sobre os seus projetos também. Seja fazendo um PDF, de repente disponibilizando isso online, ou utilizando a facilidade que a gente tem hoje de ter várias ferramentas para construção de blog, ou mesmo, por exemplo, um Medium, em que você pode simplesmente fazer uma conta lá e escrever. Então esse é um exercício bom para você desenvolver suas habilidades de comunicação e também para você ter esse registro do seu progresso.
Há um tempo atrás eu publiquei aqui no canal um vídeo sobre algumas coisas que poderiam eliminar você de um processo seletivo. E uma delas era você falar sobre algumas coisas positivas que você tem, o que é bom, mas sem dar nenhum embasamento para a pessoa poder concluir que aquilo realmente é verdade. Então, às vezes, você coloca que é uma pessoa muito dedicada, que corre atrás dos seus objetivos e tal, mas olhando ali para o seu currículo ou para o que você escreveu naquele momento de aplicação, né, a pessoa não consegue depreender isso, né? Ela, de repente, olha para aquilo ali e não tem informação suficiente para concluir, ou até tem informação para concluir o contrário, né? Porque ela não te conhece. A única coisa que ela está vendo é aquilo que você escreveu. Então, nesse contexto, você ter essa documentação e saber falar brevemente dos projetos que você participou e das coisas que você construiu pode te ajudar a dar esse embasamento. Então, uma coisa é eu simplesmente falar que eu sou proficiente em C++, outra coisa é eu conseguir mostrar que eu participei de um projeto em que eu utilizei C++ junto com o OpenGL para construir uma visualização de um mundo interativo e isso rodava em um dispositivo iOS. Então, com isso, eu dou muito mais embasamento para a pessoa entender como que é o meu conhecimento naquela tecnologia. E, inclusive, eu posso conseguir demonstrar algumas habilidades não técnicas que eu desenvolvi ao longo daquele projeto, trabalhando com outras pessoas, enfim, tendo que resolver outros tipos de problemas. Então, eu desejo que você leve essa dica para a sua vida e não espere o momento em que você vai começar a aplicar, a correr atrás de uma oportunidade para começar a documentar os seus projetos. Você pode fazer isso desde agora, desde o momento em que você está estudando. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e ajude essa mensagem a chegar a mais gente. Muito obrigado e até a próxima.